vem para o Corinthians, pega a bucha, num momento que o clube está a caminho do rebaixamento, e ele aparece numa lista mais ampla, isso já é uma grande vitória. Exato. Acho que esse para eles é muito legal isso. Quer dizer, para eles é um indicativo, ainda que não signifique estar perto de disputar uma Copa do Mundo, mas é um indicativo de que o trabalho está sendo legal. Eu acho que o Hugo estaria mais perto do que o Yuri, porque a concorrência para o Yuri é muito mais pesada do que para o Hugo. Concordo. Eu não tenho um goleiro indiscutível na seleção brasileira hoje. Nem o treinador. Nem o treinador. Vamos fazer um intervalo. Essa Aí, também aí. Amanhã é o dia, né? Indiscutível, é só o presidente que foi eleito por unanimidade. Mas não tem problema Aí nenhum não no tem futebol, erro. pô. A gente vai fazer. O Corinthians é campeão do Campeonato Paulista. Depois de vencer por 1-0 no Allianz Parque, o Timão segurou um empate sem gols com o Palmeiras nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, e voltou a levantar a taça do estadual depois de 6 anos. Com brilho de Hugo Souza, que defendeu o pênalti de Rafael Veiga, o time de Ramon Dias superou a expulsão de Félix Torres, encerrou o jejum sem títulos e, de quebra, ainda acabou com o sonho do inédito tetracampeonato seguido do arquirrival. A última conquista do Corinthians tinha sido em 2019, quando derrotou o São Paulo na decisão do Paulistão. Além do troféu, o 31º de sua história, a equipe do Parque São Jorge ainda embolsou 5 milhões pagos pela Federação Paulista de Futebol. O Alviverde, por sua vez, amargou o vice e faturou apenas 1,65 milhões. Antes mesmo de a bola rolar, o derby já deu indícios de que pegaria fogo. Ainda durante o aquecimento, funcionários dos dois clubes se desentenderam e bateram boca. Tal episódio também se repetiu com jogadores dentro de campo. Faltas, discussões e reclamações marcaram um clássico truncado no primeiro tempo. Jogando por um empate para ser campeão, o Corinthians se fechou e buscou sair para o ataque, mais nos contra-ataques. Ainda assim, criou a melhor chance da etapa inicial, aos 27 minutos de jogo, quando o Memphis tocou na medida para Garro, que mandou uma bomba da entrada da área e viu a bola carimbar a trave. O Alviverde, por sua vez, pecou na criação, não conseguiu furar a forte marcação e sequer levou perigo para Hugo Souza. Em desvantagem no agregado, o Palmeiras voltou para o segundo tempo na base do tudo ou nada. Logo aos 9, o time de Abel Ferreira assustou em um desvio venenoso de Murilo sobre a meta corintiana. Até que aos 22, Félix Torres derrubou Vitor Roque dentro da área. O árbitro marcou o pênalti e gerou revolta dos dois lados. Os palmeirenses pediram a expulsão do zagueiro, que já tinha amarelo, enquanto os corintianos questionaram a penalidade. Com a confusão, Abel Ferreira foi para o vestiário mais cedo. Só que na cobrança, Rafael Veiga parou em uma grande defesa de Hugo Souza, aos 28. Na sequência, porém, Félix Torres fez nova falta em Vitor Roque e foi expulso. Com 1 a mais, o Palmeiras foi para cima, enquanto o Corinthians recuou. Aos 44, Memphis pisou na bola e uma confusão generalizada entre os jogadores se formou em campo. Após a revisão do VAR, Martínez e Lomba, ambos na reserva, foram expulsos. Nas arquibancadas, a Fiel, que quebrou o recorde de público do ano no estádio, acendeu sinalizadores para empurrar o time. Alguns, inclusive, foram atirados no gramado. A reta final foi de pura pressão do Palmeiras, principalmente nos 16 minutos de acréscimo dados pela arbitragem. O Timão, por sua vez, poderia ter matado o jogo com Yuri Alberto aos 99, mas Everton fez um milagre e defendeu. Depois disso, o Corinthians se fechou, segurou o empate e voltou a gritar: é campeão após 6 anos.